Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Vamos entrar na palavra de Deus, amém? Quantos aqui estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Amém. O tema da minha mensagem de hoje é mantendo os seus olhos sobre o sangue. Mantendo os seus olhos sobre o sangue. Diga para o irmão que está do teu lado, não tira os olhos do sangue. Fala com mais convicção, fala assim, não tira os olhos do sangue, mantendo os seus olhos sobre o sangue, amém? Abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 20, e nós vamos estar lendo versículo 11 e versículo 12, vamos ver o que o Senhor tem para nós na noite de hoje, amém? Entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, diga cabeceira. Diga mais forte, diga um à cabeceira. E o outro aos pés. O que acontece aqui é que quando Maria chegou, ela viu a pedra removida. E dentro da compreensão que ela tinha, é como que se tivessem roubado o corpo de Jesus. E ela começa a chorar, porque é essa compreensão que ela tinha, roubar o corpo de Jesus, como é que faz? E é interessante observar que Jesus foi ungido em vida e nunca em morte. Era um costume, era uma tradição, sempre quando a pessoa morria, ungí-lo depois de alguns dias. Mas o corpo de Jesus foi ungido em vida, quando aquela mulher rompe com aquele perfume precioso e derrama sobre Jesus. Não é lindo observar isso? Quando Maria chega para poder fazer conforme o costume, ela encontra a pedra removida e assim ela se entristece com a ideia de que talvez Jesus tivesse sido roubado, ou seja, o corpo de Jesus. E chorando do lado de fora e olhando como muito triste para dentro, para ver se houvesse alguma esperança, talvez eu não olhei direito. E então ela se depara com dois anjos, diga dois anjos, diga mais forte, dois anjos. E quando ela observa, e a Bíblia é tão linda, porque a Bíblia traz a referência e é específico o detalhe na qual ela relata de que, João relata de que um estava à cabeceira e o outro estava nos pés. Ou seja, o local na qual foi colocado o corpo de Jesus, quando ela olhou, um anjo estava à cabeceira e o outro anjo estava aos pés, e no meio o que é que ficava? O corpo de Jesus. Estão comigo? Agora abra a Bíblia em 1 de Crônicas, capítulo 13, versículo 6, e aqui nós vamos estar começando a trabalhar em uma revelação. Quantos gostam de revelação? Quantos gostam de entrar em algo profundo? Aleluia. Eu sempre costumo dizer, quantos aqui gostam de viajar na maionese? Porque se você não viaja na maionese, não tem como você ver a manifestação de algumas coisas. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. A dimensão na qual você olha determina a revelação que você tem. Dependendo da dimensão na qual você esteja olhando, é a revelação na qual você tem. Veja bem que muitas pessoas não têm tanta revelação assim. Sim ou não? Porque é mediante a revelação na qual está olhando. Se eu pergunto para vocês agora mesmo, onde se encontra esse púlpito? Vocês podem me dizer o quê? Que esse púlpito se encontra em referência à minha pessoa e à sua pessoa. Esse púlpito se encontra onde? Não. Mediante aqui, nosso posicionamento. Está na frente de quem? À sua frente, sim ou não? Agora, para mim, ele está onde? À minha frente. Então, a dimensão é a mesma. Ou a definição é a mesma, sim ou não? Agora veja bem. Para mim, você está atrás do púlpito. Para mim, você está atrás do púlpito. O púlpito está à minha frente. Mas para você, sou eu que estou atrás do púlpito. Então, mediante a dimensão na qual você vê,
determina a revelação que você tem. Amém? Então agora eu quero te levar a ver em uma nova dimensão. Eu quero te levar em uma viagem. Vocês estão comigo? Lembra daquele cinto de segurança que está aí na sua cadeira? Puxa ele. Nós vamos decolar. 1 de Crônicas 13:6. Já está aí? Diz assim a palavra do Senhor: então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá de Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. Agora olha que interessante, a partir agora tem uma vírgula aí, tem ou não tem? Agora, olha só que interessante agora, olha só. O Senhor que habita entre os querubins. O Senhor que habita entre os querubins. E é interessante observar que isso é Velho Testamento. O Senhor que habita entre os querubins. E nós lemos em João capítulo 20 que um anjo se encontrava quando Maria chorava e ela dá mais uma olhada para verificar se verdadeiramente ela olhou bem. Um anjo se encontrava e o outro anjo E agora em Crônicas nós vemos que o Senhor que habita entre os querubins. Eu não sei se você está entendendo para onde eu estou te levando. Sobre o qual é invocado o seu nome. Agora olha que interessante em Êxodo 25, versículo de 10 a 21, nós não vamos estar lendo, mas eu quero simplesmente narrar um pouco sobre o que acontece entre o versículo 10 ao versículo 25. É o estabelecimento da Arca da Aliança. É quando Deus fala com Moisés para poder estabelecer a Arca da Aliança. E ali ele fala as dimensões, ele fala como ele queria exatamente a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, na qual ele manda, ele determina, ele dá instrução. Você lembra o que nós falamos no último domingo sobre a Arca de Noé? Sobre a Arca de Noé, e que Deus deu instruções específicas para Noé construir aquela arca à maneira que ele queria. Você sabe que há uma revelação e há uma importância muito grande quando nós não somente ouvimos a Deus, mas ouvimos e obedecemos as instruções. Porque as instruções de Deus fará com que nós venhamos a regozijar de sucesso, antes mesmo do que nós venhamos a imaginar. Aqui, mais uma vez, Deus dá instrução para que um homem pudesse construir a arca. Ele fala para que um homem pudesse colocar 2 querubins em cima da arca. 2 querubins em cima da arca. E no meio ele pede para poder colocar o propiciatório, no qual em inglês se chama o assento da misericórdia, the mercy seat em inglês. E aqueles 2 anjos estão virados com as asas, estão virados e a sua face voltada ao propiciatório, na qual era utilizado para colocar o sangue. Diga assim: mantenha os seus olhos sobre o sangue. Diga para o irmão que está ao teu lado aí. Não há outro lugar, meus amados irmãos, no dia de hoje, e nem nunca houve um outro local na qual nós venhamos a direcionar os nossos olhos e encontrar esperança. Mesmo no Antigo Testamento, Deus coloca aí a tipificação, uma tipologia começa a nascer sobre aquilo que viria. Então esses 2 querubins estavam com as suas asas cobrindo e olhando para o sangue. Agora, dentro da arca existia 3 elementos. Um elemento é a vara, que nós já compreendemos muito bem que em Êxodo capítulo 4, quando Deus dá o sinal a Moisés para poder jogar a vara no chão, a vara se transforma em uma serpente, e a vara é madeira, madeira significa cruz. Jesus na cruz se fez maldição por nós. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo, porque nós fomos resgatados da maldição da lei, porque Cristo
foi pendurado no madeiro. Vocês estão comigo? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Significa que lá no princípio em Gênesis, quando aquela serpente utilizada por Satanás começa uma conversação com Eva e traz tudo aquilo que aconteceu entre Adão e Eva e até mesmo sobre a humanidade, tendo então Jesus que sair, o verbo, o logos, sair do trono, sair da onde ele estava para vir à terra, para resgatar todas as coisas, para resgatar a autoridade que o homem perdeu e devolver a ele. Mas ali foi quando aquela serpente, Deus lança uma voz àquela serpente e fala: maldita eres, e sobre todos os dias da tua vida você a rastejará. Ali foi determinado um símbolo, como que serpente é um símbolo de maldição. Agora a vara de Moisés se transforma em uma serpente. Por que não em um gatinho? Por que não em um sapinho? Porque Jesus na cruz do Calvário, ele se faz maldição por você. E ali naquela cruz, madeira, vara, madeira significa cruz, ele se transforma nessa serpente. Mas a serpente de Moisés, quando foi colocada diante do faraó, e os outros feiticeiros também fizeram, o que aconteceu? Ela consome todas as outras serpentes. Ou seja, Jesus na cruz do Calvário consome todos os pecados da humanidade. Você pode colocar o nome em todos os pecados. Ele trouxe todos os pecados a ele. Vocês estão comigo? Portanto, a vara estava dentro da arca. A vara, que significa o guia, símbolo de autoridade, símbolo de direção. Também havia um segundo elemento dentro da arca que se chamava maná, que representa provisão em tempos de dificuldade. O maná que desceu do céu, o maná que desceu do céu. Assim como Jesus desceu do céu e trouxe provisão, dizendo: eu sou o pão da vida. Você sabe que o evangelho é simples, pessoal. Tem muita gente querendo complicar o evangelho. O evangelho é simples. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem fome, vem a mim e coma. Coma o quê? Pão. Não fala vamos fazer um estrogonofe. Não fala vamos fazer uma lasanha ou até mesmo assar uma sardinha. Fala: aquele que tem fome, vem a mim e coma pão, porque eu sou o pão da vida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba o quê? Água. O evangelho é simples. Muitas pessoas estão colocando a pitada deles por aí, confundindo a cabeça de muitas pessoas em uma forma de manipulação. Ou você crê que Jesus até mesmo nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, e foi colocado uma manjedoura simplesmente por uma mera coincidência? Não! José tinha dinheiro para poder pagar pelo hotel, só que estava ocupado. E aí eles encontraram um estábulo, não por coincidência. Por quê? Porque estábulo é lugar de animal, é lugar de cordeiro. O que era utilizado para sacrifício na época do Antigo Testamento? Cordeiro. Portanto, ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja, depois ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é lugar de quê? Manjedoura é lugar de pão, é lugar de água, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Você vê? Não há coincidência naquilo que Jesus faz. Não existe coincidência em nada que se refere ao nome de Jesus e à vida dele. Você está aqui hoje não por uma coincidência. Eu tenho a completa convicção que você está aqui porque Deus tem algo para a sua vida, uma palavra específica para o seu coração. Mantenha os seus olhos sobre o sangue, é muito importante. Maná se encontra dentro da arca. E o terceiro elemento que se encontrava dentro da arca era o quê? Era o que? As tábuas da lei. Diga lei. Diga lei. As tábuas da lei se encontravam dentro da arca. E é interessante observar. E eu quero te levar agora a 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Você está agarrando alguma coisa aqui hoje? 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Eu quero mostrar para vocês que essa arca era poderosa, na qual a presença de Deus vinha sobre ela. Mas apenas alguns tinham o direito de carregá-la, que eram os levitas. Mas ninguém tinha o direito de carregar. Ninguém tinha o direito de abrir essa arca. Mas aqui a palavra de Deus relata que quando eles estavam carregando essa arca, eles tiveram uma curiosidade de ver o que estava dentro da arca. Diga assim:
Para o irmão que está ao teu lado, não seja curioso. Fala assim para a pessoa: curiosidade mata. Não chega perto de um penhasco para saber o quão profundo é o buraco. Amém? Amém? Conheça os vossos limites, mas entenda que você não precisa chegar até o limite para conhecê-lo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 6, versículo 19: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam, olha só que interessante, olharam para dentro da arca do Senhor. Olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. 50.070 homens. 50.000 homens. 50.070. Nós não estamos falando de 50 pessoas, nós estamos falando de 50.070. Ou seja, 50.070 homens. 50.070. É muita gente, gente. Simplesmente porque eles quiseram olhar para dentro daquilo que eles não estavam supostos a olhar. 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Você tem que entender sobre os tempos. Naquela época foi colocada uma ordem, e o povo tinha que obedecer essa ordem. Nós não estamos mais mediante essa dispensação, caminhamos uma dispensação chamada graça. Deus não pesa a mão sobre nenhuma pessoa, mas nessa época existiam instruções, e Deus esperava que o povo seguisse essas instruções. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas esse povo que estava segurando essa arca, na qual eles não estavam supostos a segurar, esse povo teve a tentação de olhar para dentro da arca, mas quando eles olharam para dentro da arca, o que eles encontraram? Lei. O que eles encontraram? Lei. E o que a lei faz? Mata. Meus amados, nenhum homem pode olhar para a lei e sobreviver. Nenhum homem tem a habilidade de olhar para aquela lista de regulamentos e cumprir 100% e sobreviver. E a palavra de Deus fala que se você cumpre, dentro da minha colocação, 99% da lei, mas falha com 1%, você já está acabado. Deus não deu a lei para um homem no Velho Testamento esperando que ele viesse a cumprir 100% para ser justificado. Deus sabia que o homem não tinha e nunca terá a habilidade de cumprir a lei por completo. Deus deu a lei para que a lei pudesse ser a tutora para direcionar o povo até quando a fé se manifestaria, que seria Jesus. Você não pode ser justificado pela lei. Você não pode ser salvo pela lei. Você não pode ser salvo pela lista de regulamento, porque você jejua mais do que eu, você pensa que você é mais santo do que eu. Porque você jejua mais tempo do que eu, ou ora mais tempo do que eu, você pensa que você tem mais direitos na igreja do que eu. Não! Não é por aquilo que você faz, mas sim por aquilo que Jesus já fez. Não é pela força do teu braço, mas pelos braços abertos de Jesus e pelo descansar da cabeça. Quando ele disse está tudo consumado, é que você é justificado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus amados, entenda algo, lei é necessário. Eu não sou contra a lei. Eu sou contra a motivação na qual lei ou a compreensão que as pessoas possuem de que lei é um instrumento de justificação. Isso é mentira do diabo e foi ensinado nos púlpitos das nossas igrejas por muitos anos. Eu não sou contra a lei. Nós vivemos em um mundo na qual lidamos com a lei todos os dias. Necessitamos de leis de trânsito. Glória a Deus que quando eu estou passando no sinal verde, aquele camarada que está parado no sinal vermelho está sendo obediente àquela lei e àquela regra de trânsito. Glória a Deus por isso. Nós precisamos de algumas leis para nos direcionar. Eu não sou contra a lei. A Bíblia fala que a lei não é má, mas ela serviu o tempo dela. A palavra de Deus fala que Cristo é o fim da lei. Ou seja, a lei veio nos trazendo como uma babá, tratando daquela criança, até que o Pai se manifestara através do Filho Jesus, e viesse agora, através dele, do sacrifício dele, trazer justificação para toda a humanidade. Não busque a sua justificação por aquilo que você faz na igreja. Não é o quanto você vai na igreja, não é o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você visita as pessoas, não é o quão bom você é. Você não pode ser bom o suficiente para Deus.
Você não pode ser bom o suficiente para Deus. E posso dizer uma coisa, nós temos que parar com essa mentalidade de falar para as pessoas acertarem a vida delas primeiro, para depois virem para Jesus. Porque se a pessoa tem a habilidade de acertar a vida dela primeiro e depois vir para Jesus, para que ela precisa de Jesus? E até mesmo nós que fomos lavados no sangue de Jesus, remidos, brancos como a neve, não podemos ter a ideia de que nós temos que acertar algumas coisas antes de se chegar ao Pai. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16: nos acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça em tempos oportunos, sermos ajudados em tempos oportunos. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. E o que é graça? Graça é você receber o que você não merece. Deus tem nos abençoado com o seu Filho Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Ou seja, o maior presente, a maior dádiva que a humanidade já poderia receber durante a sua existência, que foi Jesus Cristo. E Ele não nos pagou. Ele não fez que viesse a cair sobre nós aquilo que nós merecíamos. Aquela cruz era para você. Portanto, para com essa mentalidade de falar que eu tenho que carregar minha cruz. Porque se você fala que você tem que carregar a sua cruz, você está falando para mim que Jesus não fez um bom trabalho. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, meu irmão? Porque uma coisa é o que ela diz, outra coisa é como você interpreta. Jesus virou para aquele escriba e falou assim: o que está nas suas mãos? Ele pergunta: como eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus simplesmente pergunta para ele. Acho interessante que Jesus costuma responder pessoas que não estão interessadas em respostas com outra pergunta. Por que a gente fica respondendo pessoas que não estão interessadas nas respostas? Simplesmente trazendo uma confrontação através da pergunta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ao invés de nós nos alegrarmos com quem quer aprender, a gente fica revoltado com quem não recebe a nossa mensagem. Ao invés de nós nos alegrarmos com quem veio na festa de aniversário, a gente fica remoendo, chorando, reclamando das outras 50 pessoas que nós convidamos, mas nunca apareceu na festa. Se alegra com quem está na casa. Se alegra com o que Deus está fazendo na tua vida. Não se alegra com aquilo que você ainda não tem, se alegra com aquilo que você tem. Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Levanta e oferece a Ele aquilo que você tem. Exalta o nome dEle por aquilo que você tem. Pela porta aberta, que está aberta para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nosso Deus é um Deus fiel, meus amados. Nosso Deus é um Deus fiel. E é muito importante que nós venhamos a manter os nossos olhos sobre o sangue. Porque a nossa tentação é sempre abrir a arca para poder ver o que a lei diz. O que a lei diz? Porque é mais fácil manipular as pessoas através da lei do que estabelecer graça. É mais fácil dar uma lista de regulamento para a pessoa do que ter paciência quando ela erra. A palavra de Deus diz assim que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes ele levanta. Não fala que depois da 4ª você começa a chamar ele de ímpio. Deus continua chamando ele de justo, mesmo que ele ainda vai cair mais 2 vezes se for a 5ª. Você vê que a ordem de justificação não é coligada ao comportamento de uma pessoa. A ordem de justificação, ela é coligada e firmada no sangue de Jesus, naquilo que Jesus fez. A graça de Deus, ela te transforma, mas é tudo como você interpreta a palavra de Deus. Esse homem que queria saber como herdar o reino do céu, Jesus pergunta para ele: o que você tem nos braços? Ele fala: as escrituras. E Jesus faz a segunda pergunta e fala: como você lê? Você lê? Ele fala: leio. E como você interpreta? É o checkmate. Como você interpreta? Como você interpreta? Você vê muitas pessoas que estão lendo a palavra de Deus e falam: eu leio a palavra de Deus todos os dias, mas não tem nenhum tipo de interpretação correta sobre aquilo que estão lendo. Eu prefiro uma pessoa que lê um versículo e interpreta bem, do que uma pessoa que jejua 30 vezes num dia, 30 dias no mês, jejua um ano, jejua. Eu prefiro uma pessoa que interpreta bem aquilo que lê, do que uma pessoa que faz um plano de ler a Bíblia em um ano, e depois você pergunta para ele o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, nem sabe falar o nome no livro de Deuteronômio direito. Quando você chegar em Levítico, o que você vai fazer? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, meus amados? A gente tem que parar de ficar colocando muita lei no povo. É assim que tem que ser, porque se não for assim, o negócio tem que parar com isso. A graça de Deus, ela te transforma.
A graça de Deus traz esperança. A graça de Deus, ela restaura. A graça de Deus, ela não te dá uma licença para você ir para lá e ficar pecando. A graça de Deus te dá licença para você fazer o que você quiser fazer. Sabe por quê? Porque quando você é impactado pela graça de Deus, você vai fazer simplesmente aquilo que Deus quer que você faça. A graça de Deus é uma mensagem de alegria para o povo. É uma mensagem que encoraja as pessoas a seguirem a Deus sem temor. Se porventura você brigou com a sua esposa ou com o seu esposo, ou aconteceu alguma coisa naquele dia, você pega e está no seu carro, e você está com aquele medo, caso Jesus voltar agora, será que eu vou ser salvo? Quantos aqui nunca caminharam assim, com esse temor? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, porque todos caminharam já assim. Um medo incrível, como que se Jesus voltar agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer se Jesus voltar agora? Sabe o que vai acontecer se Jesus voltar agora? Todos nós vamos subir, e vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Porque Ele não olha para o teu pecado. Quem lidar com o teu pecado agora é Jesus. Deus lidar com Jesus acerca daquilo que você faz, às vezes que não está alinhado. Para com essa ideia de que eu tenho que carregar minha cruz. Eu tenho que carregar minha cruz. Eu tenho que carregar minha cruz. Porque essa é a minha cruz. Essa é a minha cruz. Muita coisa que você está chamando de cruz é simplesmente aflições da vida, que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele te chamou uma vida vitoriosa. Ele te chamou uma vida abundante. Ele te chamou uma vida de regozijo, de gozo, para você saber quem você é. Para com essa ideia de você falar que eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pecador. Para com isso. Pecador que nada. Você é uma nova criatura. E uma nova criatura, ela é firmada no Espírito. E uma vez que você é uma nova criatura, você decide: ou você é pecador ou você é nova criatura. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ah, pastor, mas nós erramos. É lógico que nós erramos. Ainda a nossa mente está sendo renovada, a nossa alma está sendo renovada, mas é no teu espírito que você recebe a salvação. É no teu espírito. Um homem, ele não é feito de alma e corpo, ele é feito de espírito. Ele é espírito, ele tem uma alma e ele vive em um corpo. Você simplesmente experimenta a salvação no seu espírito, e no teu espírito está tudo resolvido. Por mais que às vezes você possa atuar como uma velha criatura, mas não significa que você seja. Deus tem paciência no processo de transformação daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ele quer te transformar. Ele não quer que você tente, através da lei, seguir os regulamentos, para depois bater no peito e falar assim: não, eu fiz por mim mesmo. Não. Porque a única coisa que você vai ter, meu amado e minha amada, é decepção. Porque você vai se encontrar contigo mesmo, com seus erros, com as suas falhas. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que busca estar justificado através da lei já está condenado. Está condenado não é porque Deus condena, é porque a lei te condena. É porque a lei te condena. O que nós temos que entender é que nós temos que buscar a compreender quem nós somos em Cristo. Quem Ele é dentro de nós. Porque a partir do momento que a gente deixa de ser pessoas confusas, a gente deixa de caminhar em confusão. Porque gente confusa confunde a muitos. Caminha uma vida confusa. A partir do momento que nós temos consciência de quem nós somos, o inimigo não pode vir mais e jogar mentiras na nossa cabeça. E nós não vamos escutar mais aquelas pessoas que nós chamamos de amigo, mas nunca foram nossos amigos. Nós vamos entender quem somos. Nós somos reis. Como é que você governa? Qual que é o senso de autoridade, conhecimento da autoridade que você possui dentro de você como um rei? Nós somos santos. Qual que é o senso da compreensão que você tem sobre o que é santidade? Você pensa que santidade é simplesmente jejuar 25 dias? Você pensa que santidade, não, eu tenho que caminhar em santidade. Aí as pessoas confundem esse processo. Porque quando elas falam que eu tenho que caminhar em santidade, significa que ela tem que seguir toda aquela lista de regulamentos, para que ela possa caminhar em santidade. Ela não pode errar, ela não pode isso, ela tem que observar. Então ela vive uma vida dentro de uma caixa, porque ela está em santidade. A santificação já foi te dada através de Jesus Cristo. Você é santo não porque você se sente santo, porque às vezes você não se sente santo, mas glória a Deus que você não caminha por sentimentos, você caminha por fé, e por fé somente. Porque às vezes você se sente santo, outras vezes não, quando você comete algumas falhas. Às vezes você sente em ficar casado, outros dias você não sente em estar casado, sim ou não? Às vezes você sente no trabalho, sim ou não? Mas outro dia você acorda de manhã e fala assim: mas você tem que ir no trabalho, sim ou não? Você já imaginou se todos nós fôssemos direcionados simplesmente em um ato de sentimento? Já viu quando uma pessoa está com a pá virada?
Graças a Deus que Deus também não se move por sentimento. Nosso Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus sólido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus amados? Santidade é simplesmente o ato e a consciência que você tem de entender que você é separado, que você é chamado, que a mão de Deus está sobre a sua vida. Você não faz algumas coisas, não é porque a lei diz para você não fazer. Você não faz algumas coisas porque você tem um tamanho relacionamento com Deus hoje que você não quer magoá-lo. Você ama Ele tanto que às vezes você nem preocupa mais o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer, porque você já está fazendo o que você está fazendo simplesmente por causa do nível de relacionamento que você tem com Deus. Veja bem, o meu pai, eu não dou presente para o meu pai simplesmente porque ele é meu pai, é simplesmente porque ele é meu pai, eu amo ele. Eu amo ele. Eu não faço algumas coisas para poder chatear o meu pai ou para não chatear o meu pai porque ele é meu pai. Não, é porque eu amo ele. Eu amo ele. O dia que o reino, dentro da cabeça daqueles que fazem parte dele, ser transformado para um reino de amor e não de obrigação e lei, a coisa muda. A coisa muda. Eu disse, a coisa muda. Vocês estão comigo? Vamos viajar um pouquinho mais, ok? Vamos viajar um pouquinho mais. Vamos viajar um pouquinho mais. O que mais perturba os cristãos hoje em dia, meus amados, o que mais limita os crentes de entender quem eles são em Cristo é o legalismo. Legalismo tem devastado as nossas igrejas. Legalismo tem feito com que pessoas nem venham a passar pela porta da nossa igreja, nem na frente dela. Porque nós pregamos vem como estás, mas quando a pessoa chega dentro da igreja, ela não serve at all. Vem como estás, mas quando entra ela se depara com uma grande mentira, porque nada nela serve. E nós não temos paciência com o processo de renovação de mente. A gente tem que olhar para o sangue e não para a lei que está na testa da pessoa. A gente tem que olhar para o sangue de Jesus na vida daquela pessoa e entender que o sangue de Jesus tem a habilidade de ver aquela pessoa de uma forma que você nunca teria ou possa ter, a não ser que você olhe através das lentes do sangue. Meu amado, a lei é como um microscópio. É assim que fala, microscópio. Right? E quando você coloca uma falha sua ali, por mais pequenininha que seja, aparece como se fosse imensa. Mantenha os seus olhos sobre o sangue. Pastor Léo não está muito eloquente hoje, sim ou não? Eu preciso trazer vocês para a minha sala, conversar cara a cara, porque as almas vão ser transformadas lá fora quando você for transformado. Você vai começar a evangelizar lá fora de forma efetiva quando você começar a se evangelizar primeiro. Lei, legalismo. Legalismo significa o império da lei. O império da lei. Quando você vai ao seu dicionário, você encontra isso como o império da lei. Legalismo é uma ferramenta religiosa utilizada inconscientemente, muitas das vezes para neutralizar com que o amor e a compaixão de Cristo sejam recebidas nos corações daqueles que a buscam. Legalismo é a funcionalidade do eu e o desprezo do nós. É a habilidade de pôr um fardo em alguém na qual você mesmo não estaria disposto a carregar. Legalismo é o comportamento interesseiro, camuflado, parecendo que o mesmo está interessado com outros, mas na verdade só pensa em si mesmo. Legalismo. Legalismo. A palavra de Deus diz assim em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Porque se a justiça provém da lei, por que crucificaram o inocente? Gálatas 3,10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ou seja, se está no livro da lei, você tem que fazê-las. Se você não cumprir com todas, significa que você já está em maldição. Graças a Deus pela graça de Deus e por Jesus, que através de Jesus todas as coisas foram cumpridas.
Em Gálatas 3, versículo 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, não é a minha interpretação, é a palavra de Deus. Gálatas 3, 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3,12 diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Você quer viver pela lei e trazer lei na vida de outras pessoas? Esteja também disposto a receber as consequências dela. Versículo 13 de Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Amados, eu estou aqui hoje para te dizer que a graça, ela abrange, e legalismo limita. Eu estou aqui hoje para te dizer que a graça perdoa, legalismo pune. A graça é incondicional, legalismo é condicional. A graça liberta, legalismo escraviza. A graça ama a vida, legalismo tem medo do inferno e da morte. A graça oferta, legalismo cobra. A graça capacita, legalismo só escolhe os capacitados. A graça serve, legalismo quer ser servido, mas nunca fica satisfeito. Quando você observa que um estava à cabeceira e o outro estava nos pés, você observa que quem estava ali antes era Jesus, denominado o sacrifício. Na arca estavam 2 anjos, e eles sacrificavam e colocavam o sangue daquele animal no meio dos 2 anjos, assim como estava no túmulo. Amados, não tenham a tentação de abrir a arca para ver o que está dentro. Simplesmente mantenha o sangue sobre a lei. A lei está dentro, o propiciatório está em cima. Não tenha a tentação de tirar o sangue para ver a lei. Deixa que o sangue fique sobre a lei, porque aí nós vamos estar bem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Existe 2 senhoras. Existe a senhora chamada graça, existe a senhora chamada lei. A senhora chamada graça e a senhora chamada lei. E essas 2 senhoras se aproximaram de Salomão. E uma senhora disse assim: nasceu um filho, e ela também teve um filho. Eu tive um filho, e ela também teve um filho. Mas ela, dormindo, deitou sobre o filho, e o filho morreu. Mas enquanto eu estava com meu filho ainda adormecida, ela veio e trocou os meninos. Colocou o filho morto dela, na qual ela tinha matado, deitando sobre ele, nos meus braços, e pegou o meu vivo e colocou junto dela, para que eu pudesse entender que fui eu que deitei sobre meu filho e o matei. Mas acordando pela manhã, eu identifiquei, rei, que aquele que estava, o morto, junto comigo, não era o meu filho, mas sim o meu filho era aquele que estava com ela. Mas ela nega, rei, me entregar o meu filho. Eu trago essa causa para que o rei possa julgar. E Salomão, observando uma argumentar com a outra, disse assim: traga-me uma espada. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou partir esse bebê no meio. Vou dar a metade para uma e a metade para a outra. Aquela na qual tinha feito aquilo que a outra estava relatando, disse assim: que assim seja, nem eu tenho e nem você tem. Mas a outra que estava relatando, na qual o filho era dela, disse assim: não, rei, permita que a criança viva, mesmo que esteja sob a custódia dela. Então o rei foi, pegou o bebê e deu para aquela que queria que a criança vivesse. Sabe por quê, meus amados? Porque a lei não está interessada em ninguém. A lei, se ela tiver que matar, ela mata, porque ela só está interessada nela mesma. Graça dá.
mesmo que o benefício não seja próprio. Você sabe que quando Jesus deu a vida dele por nós, ele deu porque ele amou. O benefício é para você. Você sabe quando você dá seu dízimo, os 10%? Você não está dando aquilo que te beneficia, porque o que te beneficia é 90%. Deus sempre dá o melhor para você. Você sabe quando antigamente as pessoas ofertavam e sacrificavam? Eles matavam o animal e colocavam o sangue sobre o altar. E aí eles pegavam um pouquinho da carne e davam para o sacerdote e depois dava para a pessoa que estava sacrificando. Mas a gordura, o que fazia com a gordura? Ela era queimada. Sim ou não? Sim ou não? E ela subia como um cheiro agradável a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Gordura significa excesso. Sim ou não, amados? Analisa aí. Tem muita gente que não quer gordura. Começa a aparecer um pouquinho, já começa a ficar nervoso, sim ou não? Você quer queimar a gordura, porque ela não te agrada. Porque tudo que é demasiado, excesso, não é bom. Você sabe o que é interessante? Que o que Deus pedia não era carne, Ele pedia gordura. Pedia o sacrifício, mas a gordura Ele nunca permitiu que o homem tivesse ela. Ele consumia essa gordura, Ele recebia essa gordura para Ele. Tudo que era excesso. Amados, quando Adão e Eva pegou, veio a gordura, veio o excesso, que é o pecado. O pecado veio, excesso. Mas sabe o que Deus faz? Sacrifica e deixa queimar a gordura, e deixa que eu venha a receber essa gordura. Assim como Jesus recebeu tudo na cruz do Calvário para Ele. Mas Ele permite com que você venha participar da mesa do Senhor e tomar da carne dEle e do sangue dEle. Mas a gordura deixa que eu vou agora mesmo. Oro um pouco no jardim do Getsemane, mas eu subo no Gólgota e ali eu consumo toda a gordura e trago ela para mim. Mas vocês sejam participantes daquilo que é o melhor, que é a carne e que é o sangue. Deus sempre vai te dar o melhor. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Escolha hoje, meu amado, olhar para o sangue. Escolha hoje olhar para o sangue. Sempre quando você cometer uma falha, não permita que o inimigo venha com ordem de condenação. Entenda que você tem um advogado que está sentado ao lado direito de Deus Pai. O teu advogado que intercede por você. Não há nenhum pecado que o Senhor não possa ou que já não esteja perdoado. Quando aqueles homens estavam crucificando a Jesus, Jesus disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não disse eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem, passado, presente e futuro. Deus já perdoou o teu pecado, até mesmo aqueles que você ainda não pecou. Arrependimento não é para Deus. O seu arrependimento não convence a Deus. O seu arrependimento é para você identificar que esse caminho não está tão bom assim. Você precisa mudar de direção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas não regozijam do perdão porque eles não vão na prateleira pegar, mas já está disponível. Já está disponível. Muitas pessoas preferem caminhar em ordem de condenação. Até mesmo quando escutam essa mensagem que eu estou pregando, elas, isso aí estamos entendendo aqui, porque preferem ficar na condenação. Preferem não entender que o nosso Deus é um Deus de amor. E que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer no pecado do homem. E é por isso que Ele já veio e já venceu a morte. Já venceu o pecado. Ficar lutando contra o pecado hoje, meus amados, é chutar cachorro morto. É chutar cachorro morto. Você não precisa lutar contra o pecado. Sabe o que você precisa fazer hoje? Entender quem você é. Entender quem você é. E assim você vai caminhar livre para adorar o Senhor com liberdade. Nada pode te separar da presença do Senhor. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Se coloquem de pé na presença do Senhor. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.